Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia, por mais esse Shabat, por esse tempo de comunhão que o Senhor está nos proporcionando, que o Senhor está nos liberando, que nós possamos ter alegria, né, no Senhor, por este tempo, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Vamos orar? Amém? Pai, nós te rendemos graças nessa noite de Shabat, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, pois o Senhor é bom, Pai, e a tua graça dura para sempre. O Senhor é fiel, Jesus, e a tua fidelidade, ela é de geração após geração. Senhor, onde mais nós poderíamos estar, se não na tua presença? Senhor, que assim como a corça que suspira pela corrente das águas, assim, Pai, como a terra seca, ela suspira pela chuva, ela anseia pela chuva, que assim, Pai, a nossa alma tenha sede e fome do Senhor. Pai, hoje eu quero dar início a esse Shabat juntamente com a minha família, juntamente, Pai, com todos nós aqui reunidos, com a palavra do Senhor que está em Salmo 63. A palavra do Senhor nos diz assim, eu quero declarar essa palavra para que possamos continuar orando. Ó Deus, Tu és meu Deus e eu te busco intensamente. Meu coração tem sede de Ti, o meu sangue por Ti anseia. Em uma terra seca e exausta, onde não há água, eu Te contemplava no santuário. Vi o Teu poder e a Tua glória, pois a Tua graça é melhor do que a vida. A Tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios Te louvarão. Sim, eu Te buscarei, eu Te bendirei enquanto eu viver. Em Teu nome levantarei minhas mãos. Como em um rico banquete, minha alma se fartará. Com alegria nos lábios, minha boca Te louva. Quando me lembro de Ti em meu leito e medito em Ti nas vigílias da noite. Pois Tu tens sido a minha ajuda, à sombra das Tuas asas eu me regozijo. Meu coração apega-se a Ti e a Tua destra me sustenta. Pai, dentro da base dessa palavra, nós queremos, Senhor, orar. Nós queremos, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, nós queremos, Pai, apresentar o nosso coração, a nossa mente diante do Senhor. Que não venhamos, ó Pai, nos distrair, que não venhamos, ó Pai, nos dispersar. E que o nosso coração, Senhor, esteja aberto para ouvir a Tua voz, para celebrarmos juntos, pois é um tempo de celebração, para celebrarmos juntos, Pai, o presente que o Senhor nos deu, que é o Shabat. Obrigada, Jesus, por esse presente, pois, Pai, o Shabat faz completamente ao testemunho de quem Jesus é. O Shabat é a prova de que Cristo nos leva juntamente com Ele ao lugar de descanso, pois Ele é o príncipe da paz, Ele é o príncipe da Shalom, Ele governa, Senhor, a nossa alma, Tu governas a nossa alma. Assim, Yeshua, nós Te clamamos, nós Te convidamos, toma o lugar de honra sobre esta mesa. Nós Te convidamos, toma o lugar de honra sobre a nossa casa. Nós declaramos, tome o Teu lugar de honra, Pai, sobre esse ambiente. Pai, sobre o ambiente onde a Thaís e a Cirlei estão. Tome o lugar de honra, governe não apenas a casa, mas o interior. Governe os nossos corações, governe a nossa mente. E que possamos, Senhor, Te contemplar, ó Pai, nesse Shabat, nos mínimos detalhes, Senhor, que nós possamos ver o Senhor se movendo, que nós possamos ver, Senhor, o Senhor agindo, que nós possamos ver, Pai, e no nosso coração nascer, ó Pai, reviver a esperança. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, assim como está escrito em Ezequiel 37, Senhor, nós declaramos e profetizamos vida nas áreas da nossa, dentro de nós, ó Pai, que foram amortecidas, que foram mortas, Senhor, por causa, Senhor, de tantas situações que vêm acontecendo em nossas vidas.
Nós declaramos, ó Pai, que a Tua palavra seja viva, seja eficaz, seja como uma espada de 2 gumes, ó Pai, que penetra juntas e medulas. Pai, que a Tua palavra hoje, Pai, seja, em nome de Jesus, a voz do Senhor acessando, Pai, a profundidade do nosso coração e nos trazendo resposta. Pai, que o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito estejam íntegros em Tua presença. Em nome de Yeshua, Pai. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Amém, família. Amém. Que bom estarmos aqui em mais um Shabbat. Hoje eu compartilhei com a Thaís, né? Falei, nossa, tô valendo nada no dia de hoje. Tô calva, capenga, manca. Achei que não ia dar conta, mas o Senhor, Ele nos surpreende. Eu sentei aqui e comecei a falar com o Senhor algumas coisas que estavam no meu coração. E o Senhor trouxe uma palavra agora. Eu estava aqui estudando a porção, falei, ai Senhor, como eu queria ouvir o Senhor para esse dia, como eu queria entender o que o Senhor tem a nos ministrar nesse dia. Então vamos lá, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 6. Êxodo, capítulo 6. Na semana passada nós introduzimos, né, o livro de Êxodo. Acabou Gênesis, entramos em Êxodo. Na semana passada nós falamos sobre Shemot, que é Êxodo, que é nomes. Hoje nós vamos para a porção, a 14ª porção da Torá, que é Vaiera, ou Vaierra, que significa apareci. Aguenta coração. Só o título já nos quebra. Apareci, Thaís. Apareci. Apareci onde? Quando? Nós vamos entender isso. Amém? Acharam? Amém. Eu quero fazer, antes da gente ler, eu quero só fazer um resumo do que foi Êxodo capítulo 1 até o capítulo 6, porque essa porção específica ela começa no capítulo 6, versículo 2. Mas eu quero só fazer um plano de fundo para a gente entrar com entendimento no que o Senhor deseja nos falar. Bom, nas nossas últimas porções, nós vimos o quê? Os filhos de Israel entrando na terra do Egito para se tornarem escravos, mas o Senhor nos fez lembrar que não é o ambiente. O Senhor já havia determinado que eles eram filhos, que nós somos filhos de Deus. Então, nós vemos isso. Nós vemos que Moisés, se você pegar Êxodo do capítulo 1 até o capítulo 6, você vai ver tudo isso aqui. Você vai ver Moisés, que era príncipe do Egito e que precisa fugir, porque ele se levanta como ali alguém que para fazer justiça sobre a vida de um judeu, e ele acaba sendo descoberto, ele mata um egípcio. Ele acaba sendo descoberto, e nessa descoberta isso chega até Faraó, e Faraó vai tentar caçar Moisés, então Moisés foge. Na fuga de Moisés ele percorre e ele chega à cidade de Midian. Na cidade de Midian ele conhece Zípora, a sua esposa, filha de Jetro, seu sogro, e Moisés ali ele vai começar a cuidar das ovelhas de Jetro. Ali Moisés passa 40 anos. 40 anos Moisés fica na terra de Midian. E nesses 40 anos, Moisés, ele vai cuidar das ovelhas. Ele está cuidando das ovelhas de outra pessoa, não eram as ovelhas dele. E desde então, nós já aprendemos aqui que Moisés, ele começa a cuidar de um rebanho que não é dele, que é do seu sogro. Mas já era Deus preparando Moisés para o rebanho que ele iria cuidar, e que também não era dele, era de Deus. Deus estava preparando Moisés a um rebanho pequeno para dar a Moisés um grande rebanho. Então Moisés passa com excelência, com precisão, a cuidar de tudo ali que tinha vínculo com Jetro. Moisés, em um desses cuidados com as ovelhas de seu sogro, ele está ali levando as ovelhas para pastar, e de repente, eu estava até conversando com o Alisson essa semana. O Alisson está vendo uma série e traz muito essa questão do mundo espiritual.
E na série aparece uma sarça pegando fogo. E que é a menção, né, de Êxodo capítulo 3. E nesse tempo em que Moisés está levando as ovelhas para pastar, ele vê uma sarça que está pegando fogo. Só que eu estava até explicando para o Alisson isso, se você pegar o contexto regional ali, era comum naquela região as árvores pegarem fogo. Como é que chama? Autocombustão. Autocombustão. Por quê? Porque o solo era muito quente, aí havia aquela questão do calor do sol, do solo, enfim. E ali produzia uma autocombustão. O que aproxima Moisés da sarça não é ela pegar fogo, porque Moisés já estava acostumado em ver aquilo. O que chama a atenção de Moisés é que em todo momento em que ele está cuidando das ovelhas ali próximo àquela sarça, ele vê ela pegando fogo, mas ela não se consome. Por isso, lá em Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 3, Moisés vai dizer assim, até deixei marcado aqui, mas pode só me ouvir. Moisés disse assim, ó, eu vou aproximar-me e contemplar essa visão incrível e descobrir o motivo da sarça pegar fogo e não ser destruída. Então, o que atrai, como que Deus, queridos, ele é perfeito. Ele pega algo comum na região, ele pega algo comum em nós. E ele começa a fazer algo extraordinário a partir do ordinário do território. Porque era ordinário, era normal pegar fogo. Mas ele atrai os olhos de Moisés, queridos, em algo que pega fogo, mas não se consome. Moisés se aproxima e Deus vai dizer para ele assim, olha, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é terra santa. Não é porque a sarça estava pegando fogo, é porque o fogo que estava na sarça era o próprio Yeshua. Moisés contempla Yeshua naquele lugar. E então ali vai haver a conversa de Deus com Moisés, a missão de Deus para Moisés. E aí, Moisés é comissionado como um profeta, como um libertador, a ir para o Egito, para resgatar o povo de Israel. E então, chegamos na porção de hoje, que é Êxodo capítulo 6. Como eu mencionei anteriormente, essa porção começa no versículo 2. Mas eu quero te trazer um entendimento profundo a partir do versículo 1 e então entramos no versículo 2. Então, com sua Bíblia aí, acompanha comigo a leitura. Êxodo, capítulo 6, versículo 1, é o último versículo da porção anterior. Êxodo 6, versículo 1, diz assim, Adonai disse a Moisés, agora você verá o que eu farei ao faraó, pela minha mão poderosa. Ele os deixará ir, pela minha mão poderosa. Ele os expulsará do país dele. Olha que interessante, simples. Deus está dizendo, olha, eu vou manifestar e através do meu poder, Ele vai liberar vocês para ir. E aí, o Senhor me chama a atenção. Família aqui reunida, Thaís, Cirlei, aqueles que vão assistir essa gravação depois. Quando nós lemos esse verso aqui, de cara, se você pegar esse verso e ler, logo na nossa mente natural, o que a gente pensa? Fácil. Moisés vai entrar, ele vai chegar lá no Egito, Deus já vai bradar, Faraó vai ficar recuado, logo vai liberar o povo e partiu. Né? Vai ser simples, é simples a missão, é só ele entrar no Egito, pegar o povo de Israel e sair. Mas, para cada transição de Deus em nossa vida, veja isso, primeiro, ele vai provar o nosso coração. Queridos, era fato que Deus, ele tiraria a nação de Israel do Egito. Só que veja bem, Deus, para nos tirar, para nos transicionar, para nos levar para o próximo nível, Deus, ele vai nos levar a viver o processo, e o processo da libertação, ela vai incluir renúncia.
Então Moisés, Ari, onde que você vê renúncia nesse texto? Onde que você vê renúncia aqui? Queridos, em todo o livro de Êxodo, Número, Deuteronômio, toda a Bíblia vai apontar para a renúncia, mas indo aqui no versículo em que acabamos de ler, Moisés, ele renuncia sua família. Não estou dizendo que ele repudiou, renuncia no sentido de aceitar a missão de Deus e ir. Moisés renuncia a sua vida pessoal, Moisés renuncia seus projetos, seus sonhos, seus propósitos de vida. Talvez o sonho de Moisés era ficar para sempre ali próximo de Jetro, cuidando das ovelhas de boa. Mas quando Deus o chama, Moisés, ele precisa, você vai ver no processo até um pouco lá na frente, até o 10 mais ou menos, Moisés declarando para Deus, Deus, eu não sei falar. Eu não consigo falar, Deus. Moisés mostra para Deus a sua incapacidade. Olha que interessante, como que Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Um homem que era, os estudiosos vão dizer que Moisés ficou gago, né? Ele era gago, e Deus chama esse homem para profeta. Só que aqui dentro desse contexto aqui, nós também vamos encontrar algo poderosíssimo. Para cada processo, para cada missão que o Senhor ele nos coloca, queridos, na sua falta de habilidade, naquilo que você acha que você não tem, na falta que nós pensamos que nós não temos, para cada Moisés, Deus levanta um Arão. Guarda isso no seu coração. Para cada Moisés, Deus levanta um Arão. A desculpa de Moisés é, Deus, eu não sei falar. Logo Deus fala, você não tem um irmão Arão? Ele é bom de eloquência. Deus começa a testemunhar de como Arão, ele fala bem. E ali já era para Moisés pensar assim, tá bom, já tem quem fala. Mas esse continua sendo o medo de Moisés, e você vai ver isso por vários capítulos. Moisés recebe a missão de Deus, e é fiel a Deus, e é fiel à missão que Deus está confiando a ele. Mas nenhuma missão, queridos, para Deus, em nossas vidas será fácil, será simples, será rápido de ser concluída, pois a cada processo é para nos ensinar. E aí vai ter dois níveis aqui desse processo. Deus que nos coloca no processo, e a nossa, como que eu posso dizer? A nossa disposição para aprender. A nossa dedicação para poder aprender. Então veja, você já perguntou ao ler Êxodo, eu acredito que todos nós aqui já lemos, né? O livro de Êxodo, eu gosto demais do livro de Êxodo, eu até estava falando com a Alice aqui essa semana, nós conversando sobre a sarça. Eu falei assim, cara, quando eu chegar na eternidade, Thaís, eu quero sentar com Moisés, se é que isso é possível. Eu falar, cara, conta pra mim, o que é viver num tempo onde o Espírito Santo ainda não era liberado assim, e você ter tanta intimidade com Deus, tanta disposição para chegar até Deus, tanta proximidade com o Senhor, o que é isso, sabe? Aí eu imagino Moisés falando para mim, eu que te pergunto, o que é viver com o Espírito Santo liberado no meio de vocês? Imagina, eu tenho uma mente criativa, né, querido? Então eu vou lendo e vou envolvendo na história. Daí que fica me zoando com isso. Mas você já perguntou para o Senhor e para a palavra de Deus, por que a cada vez que Deus mandava Moisés e Arão falar com o faraó, Deus falava, vá, fale com o faraó, diga para ele libertar o meu povo, mas eu endurecerei o coração dele. Já parou para pensar? Deus, era o Senhor quem colocava resistência nele. Era o Senhor que endurecia o coração dele para que a carga aumentasse, a escravidão aumentasse, para que ele fosse mal com o povo. Ele resistia. E aí o Wagner usou uma palavra que o povo estava sendo forjado, e sim, acertou. Mas olha isso, era Deus mostrando que nada, escute isso com seu espírito, era Deus mostrando em primeiro ponto, que nada foge do domínio e do governo de Deus. O que eu quero te dizer com isso? Que Faraó podia pensar que ele governava o Egito.
Ele só não conhecia o Deus Criador dos céus e da terra. Ele só não tinha menção de quem era Deus. E quando Deus aparece, Faraó começa a ver que o Deus de Israel, o único Deus, é mais poderoso do que qualquer outro Deus que eles adoravam ali, inúmeros, né? Segunda coisa que Deus estava provocando aqui era para forjar em Moisés um coração de líder, mas um espírito de paternidade. Olha isso. Era Deus forjando em Moisés isso para quê? Para retirá-lo do medo. Para trazer sobre o coração de Moisés confiança. Confiança para o quê, Arielle? Para permanecer. O que eu quero te dizer com isso é que cada vez que o processo parece estar apertado, isso não é simplesmente porque o opressor está ganhando força. É porque Deus, Ele está tentando te tirar do medo, trazer em você um nível maior de confiança, mas também provocar em você um lugar de permanência nele. Às vezes a gente fala de Moisés, mas Ari está falando de Moisés. Estou falando de Moisés. Eu te encorajo a ler Êxodo do 1 ao 6, do 1 ao 10, você vai ver quem é Moisés ali. O cara, queridos, que ele tem mais coragem, como é que fala? Que ele é mais louco do que tem coragem. Porque coragem Moisés quase não tem quando você vai ver ali. E aí, veja bem, olha a diferença aqui. Faraó, ele resistia a Deus, mas Moisés resistia com Deus. Olha que profundo isso. Faraó resistia a Deus, mas Moisés resistia com Deus. Sabe o que Moisés estava falando? Eu estou com medo, mas eu vou. Eu não tenho coragem, mas eu estou indo. Senhor, eu estou aqui angustiado, mas se a tua presença vai comigo, olha, eu passo por cima do medo e eu estou indo. Era isso que Moisés estava dizendo. Retirar o povo de Israel do Egito produziu em Moisés um coração íntimo, um coração obediente e um coração fiel. Retirar o povo de Israel do Egito produziu no coração de Moisés integridade, sinceridade e rendição ao Senhor. Sabe o que isso quer dizer? É que no momento da prensa, Deus está forjando o nosso coração nesses níveis: intimidade, obediência, fidelidade, integridade, sinceridade e o mais profundo disso, um coração completamente rendido. Sabe o que é isso? Uma das palavras que eu usei em uma das aulas que eu dei na mentoria: Hinene. Mesmo que seja para sacrificar o meu filho, eu estou disponível. E aí veja, o povo, o que Deus estava provocando no povo? Eu falei aqui sobre Faraó, falei aqui sobre Moisés e agora no povo, que é o ponto-chave aqui. Eles precisavam, queridos, não apenas saber que eles estavam saindo do Egito. Não, eles precisavam querer sair. Eles precisavam querer sair. E aí, hoje meu gato é crente mesmo. Deixa eu mostrar para vocês. Não, tem que mostrar para vocês essa cena. Deu para ver? Deu? Tô falando para vocês. Deitado em cima da Bíblia, ouvindo a palavra. Olha isso. E aí, voltando aqui, né? Eles precisavam querer sair. Ari, mas Deus não foi porque o povo estava orando? Sim. Mas você vai ver que em momentos dentro da história que nós vamos ler versículos assim, você vai ver que tinha hora que eles duvidavam. Deixa ele. Você vai ver que tinha horas que eles duvidavam. Veja bem, eles precisavam de crer que Deus enviou Moisés e que esse Deus que enviou Moisés era o Deus da promessa que já tinha se estabelecido através da vida dos seus pais.
Não era apenas o Deus que estava se manifestando por causa de algo. Queridos, o Deus que estava manifestando ali era o Deus da aliança. E eles precisavam de entender isso. Então Deus, ele permite que aquela situação aconteça, para que eles se lembrassem da aliança. Se você pegar Êxodo capítulo 1, você vai ver a Bíblia dizendo assim: e o povo não se lembrava de José e nem do que José havia feito. A história de José tinha sido esquecido. Então quem disse que a história dos outros também não tinha sido esquecida? Veja, Deus, eles precisavam de compreender aqui que era o Deus de aliança, mas que também, queridos, era o Deus que se importava. Como assim? Deus, ele se importava, que estava tão perto deles, que houve não a oração. Deus queria ouvir neles, família, Cirlei, Thaís, Deus queria ouvir neles não apenas a oração. Deus queria ouvir o gemido. Deus ouviu o gemido. Sabe o que é o gemido? É a oração que não tem palavra. Eu não vou falar disso agora não, porque senão eu vou dar spoiler da frente. Mas guarde isso aí no seu coração. E que, como um pai, ele não deixa de nos ensinar, mas ele cumpre a sua palavra. E qual era a palavra, Arielle? A palavra era 430 anos escravos do Egito. E Deus cumpriu. A palavra depois foi 40 anos no deserto. E foi 40 anos no deserto. Lá na frente você vai ver 70 anos cativos na Babilônia. E foi 70 anos cativos na Babilônia. Mas, seja no Egito, seja no deserto, seja na Babilônia, o Deus que está perto, que ouve gemido, ele se manifesta. O território não impede que ele se manifeste, mas ele é Deus que cumpre a sua promessa. Como um pai, ele sabe o tempo que precisaremos para aprender. Ari, dura esta palavra. Né, Thaís? Dura essa palavra para quem está passando por processos. Mas a palavra de Deus, ela nos traz esperança. Veja, 430 anos no Egito, no deserto e na Babilônia. Depois a gente pode até pegar um dia e só estudar Egito, deserto e Babilônia. Fica aí, quem sabe? O Senhor gera alguma coisa aí para nós. Mas, é como eu disse, o território do Egito, o território do deserto, o território da Babilônia, nunca foi impedimento para Deus mostrar que ele estava presente. Pelo contrário, foi zelo. Sabe por que Deus leva a nação de Israel para o Egito? Sabe por que Deus deixa Israel no deserto? Sabe por que Deus coloca Israel na Babilônia? Para não perder eles. Porque chega a hora das nossas vidas que a gente cresce demais. A gente se torna autossuficiente demais. O Senhor me faz lembrar até daquela canção, né? Quero ser como criança, te amar pelo que és. Sabe o que o Senhor, ele nos permite passar por esses momentos? Para forjar em nós o coração como de uma criança. Queridos, tenta deixar uma criança longe do seu pai por muito tempo, para você ver o que acontece. Ela entra em desespero. A mãe pode estar perto, pode ter tio perto, pode ser, queridos, a pessoa mais ilustre da face da terra. Mas quando a criança, ela conhece o pai, ela sabe que o pai é presente. Queridos, a criança entra em desespero, sabe por quê? Porque no coração dela, sabe o que ela quer? Se lançar nos braços do seu pai. Ela só quer saber, ela só quer ver. Ela só quer passear pela casa e ver o pai sentado na poltrona dele. Ela só quer, às vezes, o pai está deitado, ela ir lá e pular em cima do pai e acordar ele. Ela quer isso. Ela quer saber que ele está presente. E às vezes a gente cresce tanto que a gente perde essas pequenas coisas. A gente vai se perdendo disso, a gente vai se perdendo do que é ter a afeição por ele.
A gente se acostuma, e eu já falei isso, eu acho que eu falo isso todo Shabat. Queridos, o maior perigo na vida de um crente é quando ele se acostuma. Eu me acostumo com o Shabat, eu me acostumo com a presença, eu me acostumo com os milagres, eu me acostumo. Quando a gente se acostuma, a gente tende a desvalorizar, ou a gente tende, queridos, a não dar mais valor sobre aquilo que Deus está nos dando como presente, ou, melhor ainda, mais profundo ainda, a gente tende a não dar valor mais à palavra e nem à presença dele. Sabe por quê? Porque o que está escrito aqui eu já sei. E é aí, queridos, que nós entramos num caminho tênue, numa linha muito tênue. Sabe por quê? Porque a gente deixa de ouvir. A gente agora passa a fazer pelo que a gente sabe, e não por quem ele se revela a nós. Tá dando para me entender? Eu sei que Moisés ia falar com vocês, ia falar assim, cara, vocês é muito doido, né? A gente não tinha oportunidade de estar ali com a presença e vocês tinham 24 horas e não aproveitavam. E não aproveitava. Isso mesmo. Porque às vezes as coisas vêm muito fácil pra gente e a gente não dá valor. É verdade. E às vezes a gente perde porque a gente não está capacitado para receber aquilo. E a gente recebe sem capacitar. É verdade. E aí nós vamos continuar aqui. E veja bem, como um pai, ele sabe o tempo certo que precisamos para que nós aprendamos. Mas isso não quer dizer que ele não está perto. Ele está perto. Mas o povo aqui, ele precisava, queridos, de ver e crer. Olha isso. Veja a sequência. Eles precisavam de ver e crer. Aí vem meu amado Jesus dizendo assim em João, capítulo 20, versículo 29. Então Jesus lhes disse: porque me viu, você creu? Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. A nação se tornou escrava dos sinais. E quando Deus parava de manifestar sinais, o que eles faziam? Murmuravam. E esse é um outro ponto que é muito... eu falo que é muito perigoso. Porque a gente quer ver sinal o tempo todo. A gente se torna escravo do sinal. Senhor, me dá um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal. Só que muitas das vezes o sinal que ele quer te dar é: estou aqui. Muitas vezes ele falou também através do silêncio. Sim, olha o que o Wagner pontuou aqui, muito interessante. Muitas das vezes ele falou através do silêncio. Me lembrou de Salmo 19. Mesmo que a sua voz não seja ouvida, sua mensagem não seja ouvida, a sua voz ecoa sobre toda a terra, sem discurso e sem palavra. Ou seja, mesmo em silêncio, Deus continua falando. Tem até a música, né? Mesmo que eu não sinta, Deus está trabalhando. Mesmo que eu não veja, Deus está trabalhando. Meu Deus não para. Ele não para, né? Então veja, agora eu quero entrar com você no versículo 2. E nós vamos discorrer aí. Hoje ficou pequenininho, queridos. Mas muito assertivo a palavra que o Senhor trouxe para nós hoje. Versículo 2 diz assim. Eu vou ler com você do versículo 2 ao versículo 9. Tá bom? Diz assim. Deus falou a Moisés, dizendo-lhe: eu sou Adonai. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai. Apesar de não me ter feito conhecer a eles por meio do meu nome, Yud-He Vav-He, que é Yahweh. Também estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã. Uma terra em que eles peregrinaram e viveram como estrangeiros. Versículo 5. Além disso, ouvi o gemido do meu povo Israel, o qual os egípcios mantêm em escravidão. Veja isso. Lembrei-me da minha aliança. Portanto, diga ao povo. Oi, amor. Jeová. Depois eu te explico. Veja, eu falei, né? Lembrei-me da minha aliança. Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou Adonai. Libertarei vocês dos trabalhos forçados, impostos pelos egípcios.
Eu os resgatarei da opressão, deles os redimirei com braço estendido e grande juízo. Eu os receberei como meu povo e serei o seu Deus. E assim saberão que eu sou Adonai, o Deus de vocês, que os libertou dos trabalhos forçados impostos pelos egípcios. Eu os levarei à terra e que jurei a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como sua herança. Eu sou Adonai. Moisés disse isso ao povo de Israel. Eles, porém, não deram ouvidos, pois estavam muito desanimados. E a escravidão era muito cruel, ou bastante cruel. Olha que interessante isso aqui. O título dessa porção é Aparecer. Aqui, quando Deus está dizendo para Moisés que ele apareceu para a nação de Israel, para Abraão, Isaque e Jacó, queridos, não significa que os patriarcas nunca ouviram falar esse nome, Yahweh, Yud-He-Vav-He, na minha versão está Adonai, na versão do Derek está Jeová, mas é a mesma pessoa, o mesmo significado. Esse versículo, ele não quer dizer que os patriarcas nunca ouviram falar o nome, mas veja, o que eles não conheceram, mas ele aponta que eles não conheceram a experiência plena revelada nesse nome. Quando Deus fala apareci, ele está dizendo assim, olha, eu permiti com que eles vissem quem eu sou, com que eles examinassem, com que eles me percebessem, com que eles aprendessem comigo. Mas veja, eu apareci de forma intencional, para que eles me contemplassem. Sabe o que o Senhor está produzindo em nós? Deus está aparecendo para nós. Sabe para quê que Ele aparece para nós? Muitas das vezes, de muitas maneiras, o Senhor aparece para nós, para que possamos examinar, para que possamos, queridos, discernir quem Ele é naquele momento determinado, para que nós possamos aprender com Ele o que o Senhor está nos ensinando nesse tempo. Mas olha que interessante, um dos significados é, eu apareci para os fazer olhar para mim de forma intencional. Queridos, muitas das vezes, Ele só está chamando a nossa atenção. Muitas das vezes Ele só está falando, ei, tire os olhos da circunstância, olha para mim, mantenha os seus olhos em mim. Eu estou aqui e eu sou maior do que a circunstância. Eu sou maior do que o trabalho forçado. Eu sou maior do que a opressão. Eu sou maior do que Faraó. Ei, eu sou maior do que os deuses do Egito. Eu sou maior. Eu sou supremo. E aí, Deus vai dizer assim que Ele apareceu para Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai. El Shaddai significa o Deus forte, poderoso, supremo, Deus que nutre, Deus que sustenta, Deus que provê, Deus que supre, Deus que cuida. Deus estava dizendo, olha, para Abraão, para Isaque e para Jacó, eu apareci como Deus que é forte. Sabe por quê? Porque eles se sentiram fracos. Eu apareci para eles como aquele que é supremo, para que eles se sujeitassem a mim. Mas eu também apareci como aquele Deus, como Deus que nutre, porque eles passearam em terras áridas, onde não havia comida e a fome foi extrema. Eu disse para eles, eu sou sua nutrição, eu sou o seu sustento, eu sou sua provisão, eu sou aquele que te supre, mas além disso, eu sou o Deus que te cuida. Em momentos de terras áridas, em momentos como esses, Ele se apresenta como El Shaddai. Mas para Moisés, no Egito, Ele apresenta-se como Yahweh. Sabe quem é Yahweh? Eu sou o que serei. O que isso quer dizer, Arielle? Eu sou tudo aquilo que você necessita.
Eu sou tudo aquilo que você precisa. Eu sou suficiente. Em qualquer circunstância, em qualquer situação. Esse nome, queridos, não é o nome do Deus que apenas supra a sua necessidade. Esse nome é o nome da aliança. E Deus se revela para Moisés assim por quê? Ariel, é porque os outros não tinham aliança? Não. Mas com Moisés era diferente. Pode pegar os relacionamentos de Deus com os patriarcas, Abraão, com Isaac, com Jacó, e o relacionamento de Deus com Moisés. É diferente. Veja, esse nome aqui, que Deus se apresenta, também é conhecido como o tetragrama do nome de Deus, o nome impronunciável. Só que eu já fiz isso em alguma das minhas, acho que foi na aula de adoração. Quando um bebê nasce, Cirlei, e o médico vai lá e bate na bundinha dele para chorar, sabe? Aquilo ali é para destravar os brônquios do bebê. Para que ele tenha, os pulmões dele comecem a funcionar de forma ampla, de forma completa. Só que quando o médico faz isso, o bebê, ele puxa o ar e de repente ele começa a chorar. Quando o bebê ele puxa aquele primeiro fôlego, sabe o que o bebê está dizendo? Yahweh. Quando você respira, quando eu respiro, isso traz a menção de que Ele é o meu fôlego de vida. Por isso, Salmos capítulo 8, versículo 3, vai dizer assim que da boca dos bebês sai o perfeito louvor, a perfeita adoração. Porque o primeiro fôlego de vida deles, após o nascimento, eles declaram um nome apenas. O nome superior a todo nome. Yahweh. Sabe o que o bebê está dizendo? Obrigado, Espírito Santo, Senhor perfeito. Abra sua Bíblia comigo aí, em Salmo 22. Ai, queridos, eu não dou conta, não. Eu sou chorona com a palavra, vocês me perdoem. Salmo 22, versículo 9. E nem está no esboço, mas o Espírito Santo me fez lembrar desse texto. 22, versículo 9. Deixa eu ver na versão, eu gosto da versão judaica. Acharam? Diz assim: mas tu mesmo me retiraste do ventre, tu me fizeste confiar, quando eu ainda estava no seio da minha mãe. Desde o meu nascimento, fui entregue a ti. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Sabe o que o salmista está dizendo? Que desde quando ele nasceu, Yahweh é o Deus dele. Porque é o nome que ele pronuncia. Às vezes a gente fala assim: ai, a primeira palavra do bebê foi mamãe, foi papai. Não. Esse foi o segundo nome que o bebê declara. Ou papai ou mamãe. Do Derek foi mãe. Amém. A primeira palavra que o bebê declara: Yahweh. Tu és o Deus da minha aliança. E eu tenho aliança contigo. Então veja. Quando nós pegamos a amplitude desse nome, nós vamos encontrar o Deus que é. O Deus que é o ser, que é o existir, e aquele que vai se tornar ainda. Porque ele não se limita a tempo, ele está no seu passado, ele está no seu presente, ele está no seu futuro. Ele é aquele que é, aquele que era e aquele que será. Quando Deus se apresenta para Moisés como Yahweh, como Yud-Heh-Vav-Heh, como Adonai, ele está dizendo assim: olha, diga para o meu povo que eu fui no passado, eu estou aqui sendo hoje, mas eu serei tudo aquilo que eles precisam. Eu não me limito ao tempo em que eles estão vivendo hoje. Deus está falando para nós aqui nessa noite de Shabbat. Eu não me limito ao tempo que você está vivendo hoje. Eu sou tudo aquilo que você precisa.
É o Deus que é autoexistente, Ele é eterno, Ele é imutável. Mas não é um Deus paralisado, Ele é um Deus ativo. É o Deus, queridos, que entra no relacionamento. É o Deus que cumpre a promessa. É o Deus que age no tempo. Ele diz a Moisés: seus antepassados ouviram falar, mas você me contemplará. Uau! Sabe o que ele está dizendo? Hoje, nessa mesa de Shabat, eu vim me revelar a vocês. Um Deus que é todo poderoso, mas é íntimo. Pegamos aí o verso 4. Nós vamos ir discorrendo os versos aí. Também estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, uma terra em que eles peregrinaram e viveram como estrangeiros. Aqui Deus, sabe o que ele está fazendo? Está reafirmando a aliança. Ele está relembrando a aliança que ele fez com Abraão. Mas agora, vamos no versículo 5. Quer dizer, esse versículo rasgou meu coração. Versículo 5. Além disso, ouvi o gemido do povo de Israel, o qual os egípcios mantêm em escravidão. Lembrei-me da minha aliança. Veja, a palavra gemido aqui é dor, é cansaço, é fadiga, é desespero. A palavra gemido aqui é gemer profundamente. É um clamor sob pressão. É um grito que nasce de uma dor prolongada. Queridos, é uma oração não verbal. É um clamor existencial. É aquilo que você está vivendo e que está subindo até o Senhor. É o lamento de quem está esmagado pela opressão. Mas, queridos, essa opressão, ela tem um peso que está contínuo. Era isso que a nação estava vivendo. Mas olha isso aqui. E quando eu escrevi isso aqui, até lembrei da Cirlei. Esse gemido que Deus está dizendo aqui, que subiu até ele, esse gemido não subiu apenas até o céu, Thaís e Cirlei. Esse gemido, ele chegou no tribunal de Deus. Arielle, como assim subiu no tribunal de Deus? Porque ele se manifesta aqui como justo juiz. Sabe o que isso quer dizer? É o Deus que se levanta para sentenciar os seus opressores. Esse gemido, ele passa simplesmente de subiu ao céu. Não, foi um gemido que subiu como um clamor intenso diante do tribunal de Deus, e que Deus se levanta para fazer a sentença. É o gemido aqui, a palavra gemido aqui aparece no contexto da escravidão, da injustiça, da violência prolongada, da opressão. É o clamor, queridos, que é ativo, mas que sobe ao tribunal de Deus dizendo: nós temos aliança, Senhor. Eu preciso da tua justiça aqui, mas eu não preciso apenas da tua justiça, eu preciso da tua misericórdia, porque se for olhar pelos meus atos, a tua justiça me sentencia, mas pela tua misericórdia, a tua justiça me liberta. Ah, queridos, quem dera se você entendesse o que o Senhor está dizendo. Deus, ele não se lembra porque ele havia esquecido. Não é isso que o texto está dizendo. Quando ele diz, eu me lembrei da aliança, Deus não tinha se esquecido. Deus não esquece, queridos. Deus não tem amnésia. Deus não sofre de Alzheimer. Não. Deus, ele é Deus. E a mente dele, queridos, lá em Romanos vai dizer, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ele está dizendo aqui, o que o versículo está dizendo, Deus não se lembra porque ele tinha esquecido, mas sim porque o gemido aciona o direito legal da aliança. O gemido do povo aciona o direito legal da aliança. E aí eu vou te ensinar algo poderosíssimo que o Senhor me ensinou. A diferença entre a oração falada e a oração que se expressa pelo gemido. Ari, uma é mais poderosa que a outra? Não. Uma só é mais aquebrantada que a outra. Veja, na oração,
Deus, na oração você expressa palavras. Deus, eu preciso disso. Eu estou passando por isso. Eu estou aquilo, eu estou vivendo isso. Mas no gemido não há palavra. Eu não sei se vocês já viveram isso. Eu já vivi. Quando você vai para orar, de repente o choro já vem. Sabe, tá? De repente o choro já vem. E você tenta falar. E Deus, queridos, não é como... Eu vivi isso muito na minha infância. E o Espírito Santo trouxe isso aqui agora à minha lembrança. Às vezes eu estava muito angustiada, e eu chorava. Eu não sabia verbalizar o que eu estava sentindo. Então eu chorava, só que o meu choro ele sempre foi muito engasgado. E o povo até me zoava, né? Se você vê os meus tios contando isso, eles falam que eu chorava igual a Chiquinha do Chaves. Ficava assim, sabe? Mas eu não chorava assim porque eu não conseguia chorar. É porque a minha mãe sempre me dizia, engole o choro. Engole o choro. E aquilo se tornou, queridos, um pesadelo para mim, porque eu tinha raiva de chorar. Eu não queria chorar, mas essa era a forma, e eu louvo ao Senhor por tudo isso, porque eu entendi. Porque aí eu fui passar um período de um processo de libertação, onde alguém teve que me autorizar a chorar, colocar o choro para fora. Eu já contei isso. E queridos, eu chorei 3 dias direto. E nesse processo, onde a pastora disse para mim, aqui você pode chorar, você está num lugar seguro. Queridos, eu falei para ela assim, eu me vi como uma criança que era pequena e que alguém gritava comigo, engole o choro. E aí eu pegava e falava para ela assim, vai me zoando que eu era pequena. E só porque eu sou pequena até hoje. Eu era mais pequena do que eu sou hoje. E aí, o Senhor... Quando ela falou para mim, pode chorar, eu olhei para ela e falei assim, você tem certeza que eu posso? Mas quando ela me disse, você está num lugar seguro, quer dizer, eu não via a pastora, eu via Deus dizendo isso. E ali eu chorei. E ali foi o início do meu processo. E esse choro, queridos, eu nunca deixei ele. Tem dias que eu falo com o Senhor assim, Senhor, eu não quero falar. Mas eu sei que o Senhor entende o que minha alma está tentando falar. E eu choro. Essa é a oração por gemido. E isso para mim foi um código que o Senhor trouxe hoje. Quer dizer, eu nunca escrevi sobre isso, nunca pensei sobre isso. E eu já estou pensando aqui em montar uma aula sobre esse nível de oração. Mas cenas para os próximos capítulos. A oração que é falada, ela é um pedido constante. Você está sempre falando com o Senhor. Mas na oração que é o gemido, queridos, você está em silêncio. A sua alma está falando, mas você não está falando com alguém que não te entende. É o Espírito que está te interpretando. É a oração que vem do coração do Espírito Santo. Ari, mas essa oração é só aquilo que Deus quer sobre nós? Não, queridos. A palavra de Deus vai dizer assim que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe como é que é isso? A minha mente quis. É como se o Espírito Santo sentasse na sua frente, Thaís, Sirlei, minha família que está aqui, e ele falasse assim, pode chorar. Coloca para fora o que você está sentindo. Pode gritar. Não precisa usar a palavra não, só chora. E aí o meu amigo, ele vem com uma caneta na mão, e a cada lágrima que escorre, ele está lá, Jesus, que é o intercessor, ela está vivendo isso. Ela está passando por isso aqui, ó. Está difícil para ela. Mas eu estou interpretando, porque ela já não consegue mais falar, porque a opressão está pesada. É aquele que intercede por nós, queridos, quando nós não temos palavra. Esse é o meu amigo, Espírito Santo. Ele é carinhoso. E mesmo que nós não percebamos, nesse momento aqui, Ele está com você no colo. E ao mesmo tempo que Ele está com você no colo, Ele está dizendo, olha, o que ela está vivendo é inevitável, eu sei. Mas eu preciso que nós nos reunamos aqui juntos para dizer o que a gente vai fazer na situação que ela está vivendo. Sabe o que é isso? É súplica. Só que
Ele não apenas está interpretando, ele está chorando junto. Sabe por quê? O tanto que dói em você, nele dói muito mais. Só que ele é fiel à palavra. Entenda isso, Thaís. Não é que ele não escuta, não é que ele está longe. Ele é fiel à palavra dele. E mesmo que esteja doendo todo o processo, mesmo que seja difícil todo o processo, para ele também é doloroso. Mas ele está te dizendo assim: calma, no fim de tudo, você entenderá. Calma, Sirlei, no fim do processo, você interpretará. E aí, lá em Apocalipse vai dizer assim, olha que interessante, eu não tenho a referência aqui, não vou procurar para a gente ganhar tempo, mas em Apocalipse vai dizer assim que tem uma taça, que enquanto nós choramos, que enquanto nós nos derramamos, essa taça vai sendo cheia. Essa taça, ela precisa transbordar. Existe um livro, lá no livro de Salmos, se eu não me engano, existe o livro das lágrimas, que em algum momento, no céu, ela chega diante do trono, ela chega diante do tribunal, e ela é lida pelo Senhor. Veja, esse gemido aqui, ele vai coligar com o Êxodo capítulo 2, versículo 23 ao 25. Eu vou pegar aqui para me ler para vocês, para a gente ganhar tempo, porque eu já avancei no horário, mas eu preciso concluir. Falei que ia ser rápido, né? Nunca é. Versículo 23 ao 25 de Êxodo 2 diz assim: depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. No entanto, o povo de Israel ainda gemia sobre o jugo da escravidão. E eles clamaram, e o seu clamor por salvação da escravidão chegou a Deus. Deus ouviu-lhes o lamento, lembrou-se da aliança de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus viu o povo de Israel e os reconheceu. Sabe o que é isso? Não é apenas o ouvido dele que está te ouvindo, os olhos dele nos contemplam. E aí, nós vamos ver 4 movimentos aqui. O povo gemeu, o povo clamou, Deus ouve e Deus se lembra. Existe um momento exato. Você acha que o povo de Israel clamou foi só uma vez? Não. Sabe quando Deus ouviu? Quando o povo de Israel gemeu com sinceridade. E aí veja, esse gemido aqui é a linguagem de quem não consegue explicar o que está vivendo, mas que chegou no ápice da opressão. É o gemido de quem está exausto, de quem está cansado, mas que continua confiando. É o gemido que chega diante de Deus e Deus diz: basta, chegou a hora. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Vai testificar o que eu estou te dizendo. Ai, Espírito Santo, o Senhor é tão lindo. Obrigado. Romanos 8, versículo 26. Vou esperar os meninos achar aqui. Achou? Diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda a mente, aquele que sonda os corações e sabe qual a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Isso só para testificar o que eu acabei de dizer. Ele está intercedendo. O gemido sobe ao tribunal e a resposta desce até o Egito. Agora eu vou pegar com vocês Êxodo 6, do versículo 6 ao 9. Diz assim: portanto, diga ao povo de Israel:
Veja a promessa de Deus sobre nós. Queridos, nós também já fomos cativos ou estamos cativos, mas veja a promessa. Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou Adonai. Libertarei vocês dos trabalhos forçados e impostos pelos egípcios. Eu os resgatarei da opressão deles. Os redimirei com braços estendidos, com grande juízo. Eu os receberei como meu povo. Serei o seu Deus, e assim saberão que eu sou Adonai, o Deus de vocês, que os libertou do trabalho forçado dos egípcios. Eu os levarei a uma terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Eu darei a vocês como sua herança sobre Adonai. Moisés disse isso ao povo de Israel, mas eles, porém, não os deram ouvidos, pois estavam muito desanimados, e a escravidão era cruel. Veja, o desânimo aqui, a escravidão, queridos, nos impede muitas das vezes de crer, de ver e de ouvir que Deus já está presente na situação. O povo ainda estava esperando, eles achavam que Deus ainda iria se manifestar, mas Deus já estava se manifestando. Só que o cansaço, o desânimo e a escravidão os impedia de entender. Logo que Deus se manifesta, a sentença vem: não se preocupe, eu te libertarei, eu te resgatarei, eu te redimirei, eu te livrarei e te receberei como meu povo. Queridos, o gemido sobe, mas a resposta desce. O gemido sobe e a resposta desce. Já havia uma resposta em meio a tanto cansaço. Eles só não conseguiram crer de imediato. Então Deus vem e mostra o seu poder. Porque agora não é Deus mostrando o poder deles simplesmente para a nação de Israel, mas é Deus sentenciando quem estava oprimindo. Deus, ele não trabalha no fruto da opressão, ele trabalha na raiz da opressão. Deus se posiciona para se manifestar o seu poder, toda a sua soberania contra Faraó e os deuses do Egito. E no fim, vem o quê? Vem a liberdade. Deixa eu te dizer uma coisa. Você entenderá que o gemido precisa subir ao tribunal de Deus. A resposta, ela vem sem demora. Ari, mas está demorando para mim. O seu tempo não é o tempo de Deus. É no tempo dele que a resposta vem. Ari, mas já não estou suportando mais. É no tempo dele que a resposta vem. Que a sentença contra os inimigos vem. Mas nesse processo, guarde no seu coração: a liberdade não é opcional, é promessa, é aliança, é a certeza de que Ele está te levando para uma terra que emana leite e mel. Ele está te levando ao lugar do descanso. Todo processo é necessário na nossa vida, e sempre Deus está nos ensinando algo. E processos existem na nossa vida para provocar em nós o gemido genuíno, para que os seus olhos se abram, para que você veja, para que a sua mente entenda que Ele não é um Deus que está distante, Ele é um Deus que está perto. Ele não é um Deus que parou de se manifestar, Ele é um Deus que está presente. Mas o modo é dele, o tempo é dele. A pergunta aqui é: qual o coração que nós iremos manifestar em meio ao processo? O coração do povo, que por causa do cansaço não creu, ou o coração de Moisés, que mesmo no medo se moveu? Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém. Amém? Vou parar aqui a gravação. Quase que eu encerrei a sala.